Você já ouviu o versículo de João 10, capítulo 10, que diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir? E se eu dizer para você que o ladrão desse versículo não é Satanás? João 10, 10, quando fala que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida, e tenham vida plenamente, aqui Jesus falando sobre o ladrão, muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes vão usar esse versículo para dizer que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Eu não estou dizendo que o inimigo não veio e não faz essas coisas. Claramente ele faz, mas aqui o versículo não está retratando sobre isso. E toda vez que as pessoas usam esse versículo, eles perdem a essência daquilo que Cristo está falando para atrelar Satanás, mas na verdade Jesus está fazendo outro alerta. Verso 8, todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus aqui ele está usando, e aqui é o verso 8 que traz todo esse entendimento para nós. Jesus está falando dos falsos messias que vieram antes dele. Antes de Jesus, e até historicamente falando, e eu não vou citar aqui, isso é assunto para outro vídeo, mas na história houveram outras pessoas que disseram ser o Messias esperado pelo povo judeu. É sobre isso que Cristo está falando aqui. Claramente Cristo está falando sobre os Messias que vieram antes dele, mas claramente existe aqueles que vieram após Cristo, querendo roubar as ovelhas do aprisco, querendo se colocar como a porta desse aprisco ou como o pastor dessas ovelhas. Claro, existem pastores que cuidam das ovelhas de Cristo, mas o sumo pastor é Cristo. A gente viu pessoas subindo em um banquinho dizendo, meu lindo e minha linda, falando que Deus quer realizar todos os seus sonhos, que aquilo que você toca, aquilo que você enxerga, Deus vai fazer na sua vida. Outros que lotam estádios em nome de Deus, para dizer que o próximo ano vai ser o melhor ano da sua vida. Homens que não são homens de Deus, mas que são falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas. E é quando chega escândalos que a gente não pode ficar admirado e surpreso. Quando você ouve que esses homens são homens que batem nas suas esposas, que esses homens são corruptos, que roubam a igreja, que apenas pensam no benefício próprio. Homens e mulheres envolvidos em assuntos de abuso. Não fique surpreso, porque Jesus alertou. Jesus alertou que existe o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, e ele não está falando de Satanás, ele está falando dos agentes de Satanás. Aqueles que se dizem ser homem de Deus, mas não são, que dizem ser mestres, mas não são, são falsos mestres, falsos líderes que pregam um falso Cristo, que pregam um falso evangelho. E Jesus também alertou sobre os lobos em pele de cordeiro, e Paulo alertou para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, ele diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, porque esses falsos mestres ainda continuam em evidência, porque existem aqueles que estão seguindo, porque não suportam mais a sã doutrina, estão com coceira nos ouvidos e querem viver através dos seus próprios desejos.